dia! Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E eu quero abençoar hoje o seu dia no nome do Senhor Jesus, com uma paz sobrenatural. Que o amor do Deus Pai, que lança fora todo o medo, que é mais forte que a morte, que cobre uma multidão de pecados, o amor do Senhor Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, por mim, por si, por todos aqueles que creem, por todos aqueles que creem, que este amor venha sobre a sua vida, que venha cobrir você com amor, que você sinta um abraço do Espírito Santo, sinta este amor em forma de fogo, em nome do Senhor Jesus, sinta a presença do Senhor, do eterno Deus, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus! E vamos aqui iniciar 7 dias agora com uma série de mensagens poderosíssima, como eu havia falado há 2 semanas atrás, não é? Iniciámos com a fé de Ana, a fé de Josué a semana passada e agora vamos iniciar com a fé de Moisés. E o título desta série de mensagens é Confiando em Deus além do medo. O título da mensagem de hoje é Chamado no Fogo. Chamado no fogo. E eu creio que Deus vai falar muito ao seu coração, então não perca esta série de mensagens, não deixe de compartilhar e abençoar alguém. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você não vai ver assim uma palavra assim tão forte, tão clara, com tanta luz como esta, de algo que desagrada a Deus. Você vai ouvir algumas coisas, que aqueles não herdarão o reino de Deus, que não herdarão o reino dos céus, os que fizerem certas e determinadas coisas, mas vai ver que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, que a sua fé seja restaurada através destas séries de mensagens, que você rompa em fé, em nome do Senhor Jesus. E vamos aqui falar acerca do livro vamos aqui no livro de Êxodo 3, vamos falar de Moisés, então vamos andar aqui pelo livro de Êxodo. E diz aqui, capítulo 3, versículo 4. E o Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então no meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Aqui você vai continuando a ler e vê assim: então Deus disse, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. E mais à frente você vê que então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Ou seja, medo é muito diferente de temor. Medo é diferente de temor. A Bíblia diz que as Escrituras Sagradas dizem que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Ou seja, o princípio, o ato de ser sábio é temer a Deus. Temer é ter reverência a Deus, conhecer a soberania dEle, conhecer a majestade dEle, conhecer o poder dEle, conhecer a dimensão dEle, ter completamente consciência de quem eu sou e de quem Ele é. Isso é temor a Deus que nos traz sabedoria. Você há de reparar, preste atenção ao que eu lhe vou dizer, você há de reparar aquelas pessoas, observe isto com carinho, não com acusação, mas para você ter as suas próprias dúvidas. Aquelas pessoas que não acreditam em Deus, que não temem a Deus, que zombam das coisas de Deus, você há de olhar para o nível de tolice. Elas até, às vezes, alguns até têm algumas conquistas de sabedoria humana, mas vai ver o nível de tolice da pessoa em termos de sabedoria divina, em termos de dom, de dom divino, de sabedoria, que é uma graça que Deus derrama sobre as pessoas que temem a Ele. E você vai às vezes até ver testemunhos de pessoas que não têm tantos estudos como aquelas pessoas que estudaram milhões de anos, e você senta-se, uma pessoa que tem a sabedoria de Deus e teme a Deus, senta ao lado daquela pessoa que estudou milhões de anos, mas nunca conheceu a Deus, zomba das coisas de Deus, que usa isso como que faz disso até uma como é que eu hei de dizer?
um meme quase, não é? Zombariar Deus e zomba das coisas de Deus, e você vai ver que a vida da pessoa não tem sabedoria, não tem essência nenhuma. Há de prestar atenção nisso, só para você ter a sua própria conclusão. Isto só para trazer uma diferença entre o medo e o temor. Ou seja, temor é reverência a Deus e medo é a pessoa que foge, covarda com tudo. E aqui, no caso, Moisés ficou com medo de Deus, porque Deus se manifestou em fogo, numa sarça de fogo. Aqui diz que o Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, por isso é que o título da nossa mensagem é chamado no fogo. Então ele revelou-se a ele ali naquela sarça que estava em chamas, e aquela sarça não se apagava. Então aquilo era uma manifestação da soberania, do sobrenatural de Deus, coisas que não são normais. Você já viu aquelas chamas dos bolos de aniversário que você acende e que você sopra, até aquelas velas que chamam-se as velas mágicas, que você sopra para elas e elas não se apagam, mas de tanto você acender, ela vai apagar um dia. Ela tem que depois queimar ali, porque aqui Deus, através do fogo, de não se apagar, Ele mostra a eternidade dele, Ele mostra a soberania dele, Ele mostra que Ele é eterno, que Ele é alfa, ômega, início e fim, que ninguém pode acabar com Deus. Ele mostra a força dele, e daí ele ficou com medo, não é? Depois dessa manifestação também, e a santidade que Deus mostrou ali. Então, só que ele foi perdendo o medo à medida que ele ia andando com Deus. Ou seja, você vai ter que dar passos de fé, vai ter que ouvir o que Deus está a chamar você para fazer, e vai ter que perder esse medo, porque senão você não vai sair do lugar. Senão você não vai libertar a sua família, você não vai dar passos ousados de fé e vai ficar sempre nesse ciclo. Então, que você possa confiar em Deus além do medo. Que você confie em Deus além do medo. Eu quero partilhar aqui também o que está em 2 Timóteo 1,7, que diz o seguinte: pois Deus não nos deu espírito de covardia. Deus não nos deu espírito de covardia. Algumas traduções dizem, pois Deus não nos deu espírito de medo ou covardia. O medo é muito semelhante à covardia. Porque o covarde, o que é o covarde? O covarde, eu vou dar também aqui outro exemplo. Hoje o Espírito Santo Deus está-me a instruir a falar por exemplos. O covarde, você há de ver que existem os haters da internet. Eles são covardes. Porquê? Porque não conseguem usar a sua real identidade para irem confrontarem aquela pessoa e dizer, olha, o que eu acho de ti é isto, o que eu penso de ti é isso. Porquê é que a pessoa não faz isso? Porque tem medo. Então a pessoa tem que usar uma máscara para tentar atacar a outra e se esconder ele próprio. E existe isto também na realidade. Então o medo é a pessoa que foge de tudo. O covarde tem medo de tudo. E Deus não deu esse espírito de medo a ninguém. Deus não deu espírito de covardia. Isto é as Escrituras Sagradas que nos dizem isto. Mas sabe o que é que Ele nos deu? Deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Este é o espírito que Deus nos deu. Espírito de poder, de amor. E o amor, o que é que está dentro do amor? Eu não teria frases para expressar, eu não teria palavras para expressar, não cabe num áudio. É muita coisa que o amor tem, pois nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam. E Ele é o próprio amor. O livro de João nos fala que Ele é o próprio amor. O amor é mais forte que a morte. Está escrito no livro de Cantares. O amor lança fora todo o medo. O amor cobre uma multidão de pecados. Então o amor é o poder soberano, é um poder divino. Deus é o próprio amor. E diz aqui também que Ele deu o espírito de poder. Então o espírito de poder nos dá a ousadia. Ele anda muito junto com a ousadia. Ele dá-nos ousadia para fazer aquilo que Deus nos manda fazer. Independentemente que olhemos e nos assustemos com algumas coisas. Por exemplo, eu vou aqui trazer algo que é necessário ser falado. Jesus deu um dom, deu um encargo aos discípulos. Todos fomos chamados para ser discípulos de Jesus.
e disse: em meu nome expulsarão demónios. E o que se vê é muita gente às vezes a mascarar um demónio porque tem medo de expulsar o demónio. Então prefere dar um nome ao demónio, ou que a pessoa está com um problema emocional, ou que tem isto, ou que tem aquilo, ou porque é narcisista, ou porque isto ou aquilo. Por exemplo, Saul, ele tinha transtorno narcisista, mas ele estava possesso de demónios, certo? Judas, ele estava possesso de demónios. Jesus podia ter expulsado o Satanás de Judas quando sabia que Judas o iria trair, porque você vê que quando Jesus partiu o pão na mesa, diz que o diabo entrou dentro de Judas, entrou dentro de Judas e Judas saiu da mesa e foi fazer o que tinha a fazer. Jesus ainda reforçou, ainda disse: olha, o que tens a fazer, falo rápido. Jesus podia ter expulsado, mas ele não expulsou porque ele necessitava que Judas o vendesse para que ele pudesse ser crucificado, para nos salvar. Entende? Então, e o que se vê é pessoas que têm o chamado para libertar outras pessoas, mas têm medo das manifestações de demónios, têm medo das pessoas que aparecem possessas. Às vezes vê-se que a pessoa está possessa de demónios e a pessoa diz, não consegue ou vê e finge que não vê porque tem medo de ir lá e dizer: em nome do Senhor Jesus eu te expulso, assim como Pedro fez, como Jesus fez com Pedro, não é? Que disse: aparta-te de mim, Satanás, ele disse isso para o próprio amigo, porque não era o Espírito Santo de Deus que estava a falar através de Pedro, era Pedro que estava de uma forma emocional a falar. Então muitas vezes você permite que certas coisas entrem na sua vida inconscientemente. Agora você já teve clareza acerca da verdade, de como é que também o mundo espiritual funciona. Você deve expulsar o mal da sua vida. Talvez você tenha que renunciar ao medo e dizer assim: eu renuncio todo o medo na minha vida, eu não aceito medo na minha vida. Deus não me deu espírito de covardia, Deus não me deu espírito de medo. Você pode fazer isso, deve fazer isso, para você avançar, para você andar, para você viver esse seu chamado também, o que Deus chamou você para fazer. Talvez seja algo muito grande e você fique um pouco assustado ou assustada com aquilo que você vê, mas hoje é dia de você se levantar. Amém? Deus está a chamar você no fogo, não tenha medo. Amém? Posso orar por si? Paizinho querido, eu quero agradecer por cada pessoa que está aqui comigo. Eu já consagro esta série de mensagens. Agradeço por todas as pessoas que vão ser libertas, que vão ser curadas, que vão ser alinhadas, vão começar a confiar no Senhor além do medo. Eu quero abençoar cada vida, cada coração. Abençoo as emoções de cada um e peço que o Senhor traga discernimento sobre cada vida, Pai. Cada um discirna e tenha a ousadia mesmo de fazê-lo com equilíbrio, porque Deus deu um espírito de equilíbrio, que não comece agora a chamar de Satanás a toda a gente, mas que entenda quando há algo que está por trás de alguém e que a culpa nem é desse alguém, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas que essa pessoa possa expulsar o mal e até dele próprio. Que ele renuncie, não aceite aquilo que não vem do Senhor, espíritos que não vieram do Senhor na vida dele, e que se posicione no chamado que Deus tem para a vida dele e dela, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo.